Está escrito em Eclesiastes 3, versículo 11, o seguinte: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Meu irmão, minha irmã, há palavras que só fazem sentido quando o coração desacelera, e essa é uma delas. O final de ano costuma ser um tempo estranho. Ao mesmo tempo em que encerra ciclos, ele escancara perguntas. Perguntas que ficaram sem respostas durante o ano. Sonhos que não se cumpriram no tempo esperado. Processos que parecem longos demais. Caminhos que não ficaram claros. E nesse cenário, muitos chegam ao ano novo cansados, desmotivados, sem norte, tentando conciliar o que viveram com o que imaginaram viver. Eclesiastes é um livro muito honesto. Ele não romantiza a vida. Ele não oferece respostas rápidas. Ele encara o tempo como ele é, complexo, imprevisível, muitas vezes desconcertante. E é exatamente nesse contexto que surge essa afirmação tão profunda. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Não no nosso tempo, não no tempo que gostaríamos, não no tempo da comparação, mas no tempo dele. Essa palavra formoso carrega beleza, harmonia, sentido. Não fala apenas de algo bonito aos olhos, mas de algo que faz sentido quando visto do lugar certo. O problema é que muitas vezes estamos tentando enxergar a obra de Deus no meio do processo e não no conjunto. Estamos olhando para capítulos soltos e tentando entender o livro inteiro. Talvez você esteja encerrando este ano e começando um ano novo com a sensação de que algumas coisas ficaram inacabadas. Promessas que pareciam certas, mas não se cumpriram. Projetos que começaram bem, mas perderam força. Relacionamentos que não avançaram como esperado. E diante disso, surge a pergunta silenciosa: onde está a beleza disso? Eclesiastes não diz que tudo é fácil. Ele diz que tudo tem um tempo. E tempo não é algo que controlamos. Tempo é algo que atravessamos. Nós vivemos em dias muito acelerados. Um tempo em que tudo precisa ser rápido, visível, comprovável. Um tempo em que o valor das pessoas é medido pela produtividade, pela exposição, pela capacidade de mostrar resultados. E assim, o final do ano se transforma em um tribunal silencioso, onde cada um julga a própria vida com base no que conseguiu exibir. Mas Deus não trabalha para a exibição. Ele trabalha para a formação. O texto bíblico diz que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Isso significa que há coisas que ainda não estão bonitas porque ainda não terminaram. Há processos que ainda doem porque ainda estão em andamento. Há silêncios que ainda incomodam porque ainda estão preparando algo maior do que conseguimos perceber agora. Talvez o seu ano tenha sido um tempo de espera. E esperar cansa, esperar desgasta, esperar muitas vezes desanima, mas esperar nas mãos de Deus nunca é perda de tempo. E então o texto diz algo ainda mais profundo. Diz que também pôs a eternidade no coração do homem. Isso explica muita coisa. Existe dentro de nós um incômodo que nada neste mundo consegue preencher completamente. Um desejo por algo que vai muito além do imediato. Uma sensação de que nós fomos feitos para mais do que apenas cumprir agendas, bater metas, colecionar conquistas. Mesmo quando tudo parece bem,
ainda há uma inquietação interior. Mesmo quando alcançamos algo, logo surge o próximo vazio. Isso não é defeito, é marca da eternidade. Deus colocou dentro de nós esse senso de algo maior. E por isso o tempo nunca parece suficiente. Por isso o agora nunca satisfaz completamente. Por isso o coração sempre pede mais sentido, mais propósito, mais profundidade. O problema é que tentamos preencher essa eternidade com coisas temporárias, aparência, ostentação, reconhecimento, comparação. E quanto mais tentamos, mais cansados ficamos, porque nada criado para ser passageiro consegue ocupar o espaço do que é eterno dentro de nós. Eclesiastes diz que Deus fez isso de propósito. Ele colocou a eternidade no coração humano, mas não nos deu o controle total da compreensão, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Assim diz o texto. Isso é desconcertante, porém libertador. Desconcertante porque gostamos de entender tudo. Libertador, porque não precisamos carregar esse peso. Talvez você esteja tentando entender demais o que não consegue, o que não aconteceu este ano, tentando explicar ausências, tentando justificar atrasos, tentando encontrar lógica em dores que ainda não cicatrizaram. E Deus, com paciência, nos lembra: você não verá tudo agora. Há coisas que só fazem sentido depois. Há respostas que só vêm com o tempo. Há belezas que só se revelam quando o processo termina. O final do ano nos dá a ilusão de fechamento completo, mas a vida não funciona assim. Alguns ciclos se encerram, outros continuam silenciosamente. Algumas páginas viram, outras seguem sendo escritas, e Deus não está atrasado em nenhuma delas. Talvez você esteja se sentindo fora do tempo, como se a vida tivesse passado rápido demais para os outros e devagar demais para você. Como se estivesse sempre correndo atrás. Mas Eclesiastes nos lembra que o tempo de Deus não obedece à lógica da comparação humana. O que ele faz no seu tempo, ele faz com intenção, com cuidado, com propósito. Mesmo quando você não consegue perceber, o fim do ano e o início de um novo ano costuma nos levar a promessas apressadas. Ano que vem, tudo muda. Ano que vem, eu resolvo. Ano que vem, eu chego lá. Mas talvez Deus não esteja interessado apenas em mudar o cenário. Talvez Ele esteja formando algo em você que será essencial para o próximo tempo. Porque a beleza que Deus produz não é superficial, ela é profunda. Ela não aparece apenas em conquistas, mas em caráter. Não se revela apenas em resultados, mas em maturidade. Não se mostra apenas no que nós fazemos, mas em quem nos tornamos. Talvez o seu ano tenha sido bonito aos olhos dos outros. Talvez não tenha rendido histórias impressionantes. Talvez tenha sido um ano de luta silenciosa, de fé discreta, de resistência diária. E isso não é desperdício, isso é semente. O tempo de Deus transforma a semente em fruto, mas não no ritmo da ansiedade humana. Ao fechar este ano, talvez o maior exercício de fé seja confiar que Deus continua trabalhando mesmo quando você não entende tudo. Que Ele continua fazendo tudo formoso, mesmo quando ainda parece confuso. Que Ele não perdeu o controle da história, nem da sua história. E quando o tempo certo chega, aquilo que hoje parece incompleto, revela-se formoso. Feliz Ano Novo!